quem gostou da videoaula, deixa aquele joinha que me ajuda demais no engajamento do canal. Comenta aí embaixo outros vídeos que vocês querem que eu traga por aqui. Compartilha com aquela amiga que quer fazer esse mobile super lindo e super fofinho. A gente vai usar um fio diferente que é uma delícia de tecer e ao toque ele é maravilhoso. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que a lista de materiais eu vou deixar toda completinha aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui eu vou trazer os materiais básicos que a gente vai utilizar para fazer a nossa ovelhinha, tá bom? Então, a agulhinha 2,5. Vou utilizar a cor amêndoa 7650. E vou utilizar o nosso maravilhoso veludo molhado na cor branco, tá? Lembrando que ele tem aquele modelo de Easy Pull que fala, né? Puxe aqui, ó. Easy Pull, isso mesmo. Então, a gente não precisa ficar doida atrás da pontinha do fio. Ele já vem assim, ó, ele vem escondidinho aqui dentro e é só você colocar o dedinho e puxar. Que é maravilhoso pra gente que faz crochê e as crocheteiras entenderão a minha preocupação de ficar procurando o fio aqui dentro, né, gente? Então, vamos lá, já falei a lista de materiais. O restante eu vou deixar aqui embaixo, que é o básico, né? Enchimento, agulha de tapeceiro, tesoura. Mas eu vou deixar tudo aqui pra vocês aqui embaixo. Lembrando, quem não tem o veludo molhado, vamos substituir. Veludo molhado substitui pelo amigurumi pelúcia. Ele não é a mesma tex, ele não é a mesma grossura. Então, usem fio duplo. Eu não testei essa receita com o fio duplo do amigurumi pelúcia, porque eu prefiro o veludo molhado, porque ele é bem mais grossinho. Mas para quem fizer o teste do amigurumi pelúcia no fio duplo, comenta aí embaixo para a gente ajudar as outras amigas crocheteiras também, tá bom? Pra gente começar, nós vamos começar com a corzinha amêndoa e vamos fazer 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho. Fechou, não fecha tudo, tá? Fecha só um pouquinho pra gente conseguir fazer a próxima carreira, tá? Próxima carreira, 6 aumentos, que lá no final vão dar 12 pontos baixos, tá? Então, segundo, terceiro aumento, 4, 5, 6 aumentos. Prontinho, agora sim nós podemos fechar todo o nosso anel mágico, tá? Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer a minha carreira de um ponto baixo e um aumento, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha terceira carreira de um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá? Então, a carreira de número 4 vai ser de 18 pontos baixos, tá bom? Lembrando que essa aqui é a parte da frente do rostinho da ovelhinha, tá bom? Depois, nós vamos fazer a parte de trás com o veludo molhado. Já estou finalizando a minha quarta carreira. Nós vamos começar a quinta carreira, tá? Para fazer a quinta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Lá no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto com vocês, tá bom? Finalizamos aqui, então, a nossa quinta carreira de 2 pontos baixos e um aumento.
Agora, nós vamos para a carreira 6 e 7 de ponto sobre ponto, tá bom? Gente, eu não lembro se eu falei, mas no final a gente fica com 24 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos fazer 2 carreiras retas de 24 pontos baixos cada uma, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizei a minha carreira de número 7. Não finalizem o último ponto, ó. Só puxei e deixei na agulha, tá? Porque agora a gente vai pegar o nosso veludo molhado para começar a fazer com o veludo molhado a parte de trás da cabecinha da nossa ovelha, tá bom? Já estou aqui com o veludo molhado, como eu falei para vocês puxem o pontinho e não finaliza o ponto. Por quê? Porque nós vamos finalizar o ponto com o veludo molhado, tá? Então, ó. Assim a gente finaliza o ponto. E agora, como é que a gente faz aqui atrás? A gente vem com a tesourinha, pode cortar o fiozinho na cor amêndoa. E agora a gente dá, ó, dá um nozinho aqui entre os 2 fiozinhos pra gente começar as próximas carreiras, tá? Pra quem não tem habilidade para trabalhar com um fio de grossura um pouquinho maior, peguem uma agulha 3, tá? Para trabalhar com o veludo molhado, aqui atrás, ó, de crochê, ele fala para trabalhar com agulha de 4 a 6 milímetros, mas eu não gosto, porque para mim a agulha 4 já é muito grossa. Eu utilizo a agulha 3 ou 3,5, tá bom? Mas para quem quiser utilizar a agulha 4, fica a critério de vocês, tá? Então, ó, finalizei aqui o meu pontinho. Agora, eu vou fazer 5 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom, gente? Então, ó, 5 carreirinhas retas, fazendo, ó, tranquilamente, pegando aqui o pontinho. Para quem quiser trazendo o fio para arrematar, também é super válido, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Então, eu vou fazer da carreira 8, que é essa aqui que a gente começou, até a carreira 10 de ponto sobre ponto, tá? De 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer minhas 5 carreirinhas de 24 pontos baixos cada uma. Depois, eu volto com vocês pra gente dar continuidade na peça, tá bom? Finalizada aqui, então, as minhas 5 carreirinhas retas. Agora, a gente vai para a carreira de número 13, que vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Como eu, Ana, faço as diminuições no veludo molhado, tá? Puxei, como se fosse dar um ponto. Peguei no próximo, puxei e fiz a diminuição. Eu não pego a alcinha da frente com a alcinha da frente, tá? Porque é muito difícil de ver nesse tipo de linha, tá bom? Mas para quem já está acostumado a fazer a diminuição tradicional, super válido, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, carreira de número 13, 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Ó, vou ensinar novamente para quem é iniciante. Enfiou a agulhinha, puxou. Colocou a agulha novamente, puxou. Ficamos com 3 laçadinhas na agulha. Aí, depois é só tirar tudo de uma vez, tá? Já estou finalizando aqui. Nós vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 14, que vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazer por toda a volta da carreira um ponto baixo e uma diminuição. Gente, eu esqueci de falar, aqui nós ficamos com 18 pontos baixos na carreira anterior, tá bom? Vou fazer aqui por toda a voltinha um ponto baixo
E uma diminuição, tá? Já estou chegando no final, nós ficamos com 12 pontos baixos nesta carreirinha, tá bom? E agora, a gente vai parar um pouquinho, vai colocar a fibra, né? Vai colocar o enchimento e depois nós vamos fazer as 6 diminuições, tá? Ficou assim a cabeça da nossa ovelhinha. Eu vou colocar enchimento e depois eu volto para fechar com vocês, tá bom? Para quem é iniciante e quiser ficar me aguardando pra gente fechar junto, beleza, se não, para quem já sabe, é só finalizar com o anel mágico invertido, tá bom? Perdão, gente, eu falei antes de colocar o enchimento aqui que era só fechar com o anel mágico invertido, mas não é não, a gente tem que fazer as 6 diminuições, tá? Mas para quem já sabe, é só fazer as 6 diminuições e depois sim fechar com o anel mágico invertido. Para quem não sabe, bora lá comigo aprender. Então, como eu falei, aqui no veludo molhado, eu utilizo essa técnica aqui, ó, para fazer as diminuições. Então, a gente puxa e a gente vai lá no pontinho da frente, insere novamente e puxa. Ficamos com 3 argolinhas na agulha e aí sim a gente puxa e tira tudo, tá? Então, nós vamos fazer 6 vezes na carreira desse jeitinho aqui, tá? Então, ó, insere a agulha, não finaliza o ponto, insere novamente a agulha e não finaliza o ponto. Aí, nós ficamos com 3 argolinhas e a gente tira tudo de uma vez. Nós vamos fazer assim 6 vezes na volta e vamos ficar com 6 pontos baixos. Aí, é só cortar, não precisa cortar um fiozinho muito longo e fazer o anelzinho mágico invertido e arrematar os fiozinhos que sobraram. Então, eu vou fazer isso aqui no meu, tá? E depois eu volto com vocês pra gente fazer as orelhinhas da nossa ovelha, tá bom? Pra fazer a orelhinha, então, nós vamos utilizar a cor amêndoa. E nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira carreira finalizada. Vamos para a segunda carreira. Segunda carreira é de 6 aumentos, tá? Lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer essa carreirinha com vocês, porque é rapidinho. E depois a gente já faz a terceira carreirinha, que vai ser a terceira e última carreirinha com o veludo molhado, tá? Então, antes de finalizar o último ponto aqui, que seria o 12º ponto, a gente não finaliza, tá? A gente fica com as 2 argolinhas na agulha, puxa bem forte, fecha o nosso anel mágico, e aí a gente já vem com o veludo molhado, tá? Vem com o veludo molhado, e a gente fica com as 2 laçadinhas no ponto, puxa o veludo molhado e finaliza com ele o terceiro pontinho, tá bom? Deixa um pedacinho de fio pra gente fazer a costura e arrematar, né, com o outro fiozinho. Aqui, este aqui, nós podemos cortar ele, tá? Então, a gente já corta. Aí, eu venho aqui, ó, com os 2 fiozinhos na cor amêndoa, eu já faço o meu nozinho, tá bom? E este fiozinho aqui do veludo molhado, a gente vai trazendo junto pra ir arrematando, tá? Então, aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto na terceira carreira, tá bom? Que vão ser 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus 12 pontos baixos e depois eu volto com vocês, tá bom? Lembrando que para trabalhar com o veludo molhado, a gente precisa trocar a numeração da agulha, tá bom?
Então, utilizem uma agulha um pouquinho mais grossa, 3,5 mais ou menos, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizado aqui, então, os meus 12 pontos baixos, tá? Agora, eu venho aqui, ó, eu vou dar uma correntinha, vou cortar o fiozinho um pouquinho longo, porque a gente vai utilizar o veludo molhado para costurar a orelhinha na peça, tá? Então, eu puxo aqui o meu fiozinho. Essa fiarança aqui atrás, esse eu vim trazendo, então eu posso cortar ele, tá? Vamos cortar ele já. Esses outros dois aqui é só pegar uma agulhazinha, puxar aqui por alguns pontinhos, esconder e arrematar também. Então, vamos precisar de 2 orelhinhas dessa, de 2 pecinhas dessa. Façam a outra pecinha, depois eu volto com vocês pra gente dobrar e fazer a costurinha na cabeça da ovelha, tá bom? Como é que a gente vai fazer a costurinha da nossa orelhinha? Então, ela tá assim, tá? A gente vai dobrar ela no meinho e vai passar a agulhinha aqui já, ó, no pontinho do ladinho. A gente já fechou, então. E agora, a gente vai vir no pontinho da frente e no pontinho de trás e vai passar a agulhinha. Aí, a gente volta aqui e faz como se fosse uma costurinha mesmo, só para segurar essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui tem que ficar aberta, tá, ó? Desse jeitinho. Então, a gente faz essa costurinha simples aqui e depois já vem posicionar na cabeça da ovelhinha, tá bom? Façam isso nas 2 orelhinhas, essa costurinha, tá? E agora, a gente vai vir aqui com a cabeça. Como é que tá? Aqui é a troca de um fio com o outro. A gente vai deixar para baixo, tá bom? Depois, a gente vem aqui, ó, pega com o alfinetinho. E, ó, vem aqui do ladinho. Conta uma carreirinha só essa primeira carreirinha aqui, ó. E a gente já vem e já alfineta a primeira orelhinha, tá? A gente vai fazer a costurinha bem aqui, tá bom? Aí, depois a gente vem pra frente novamente, pega outra orelhinha e coloca aqui. Eu não vou falar a quantidade de pontos que vocês vão pular para colocar uma orelhinha e outra, tá? Por quê? Porque aqui no veludo molhado não dá para ver muito bem, não dá para enxergar muito bem a quantidade de pontos, tá bom? Então, aí, como é que vocês vão ter mais ou menos uma noção? Ó, posiciona a orelhinha, coloca aqui na frente e dá uma olhadinha. Ficou bom a distância de uma orelhinha e outra? Perfeito. Achou que tá muito longe, achou que tá muito perto? Vem aqui, traz um pouquinho mais para baixo se acha que tá muito perto, ou leva um pouquinho para cima se acha que tá muito longe, tá? Então, ó, pra mim aqui, o ideal ficou assim, ó. Vou até trazer uma outra aqui, que já tá costuradinha, pra mostrar pra vocês. Assim, ó. Uma costurinha e outra, e aí depois a gente vai bordar os olhinhos, tá? Então, pra mim, ficou bom assim, ó. Então, pra quem quiser tirar um print, eu gosto dela mais pertinho, tão vendo, ó? Aqui, pra mim, ficou bom. Então, eu vou fazer a costurinha de uma orelhinha e de outra, depois eu volto com vocês, tá? Lembrando que a gente vai fazer a costurinha em pé assim, e essa primeira carreirinha a gente não vai pegar, tá? Então, ó, aqui vai ser uma costurinha bem simples, tá, ó? Um pontinho da cabeça da ovelhinha e um pontinho da orelhinha, tá? E depois o outro pontinho da frente da cabeça da ovelhinha. Ai, Ana, acho que não ficou muito bem pregadinho, como eu também tenho essa dúvida. Então, o que que a gente faz? A gente volta fazendo a costura novamente, ó. Então, puxei aqui da orelhinha de novo e eu volto fazendo a costurinha. Então, vai e vem para fazer a costurinha e deixar bem fixado, tá?
costurou uma orelhinha, já vem, ó, puxa o fiozinho aqui, coloca o fiozinho aqui pra trás, costura a outra orelhinha, puxa aqui junto, dá um nozinho e esconde o fio, tá? Então, eu vou fazer isso com a minha outra orelhinha, depois eu volto com vocês pra gente bordar as feições da ovelhinha. Bom, gente, então já fiz as marcações aqui para bordar os olhinhos, né, e o narizinho da ovelhinha. Tô vindo aqui com a linha Cleia preta, né, fio duplo. Eu vou inserir aqui, eu marquei, tá, com alfinetes para ficar mais fácil. A marcação foi, eu pulei só uma carreirinha e já marquei aqui, tá? Então, ó, e entre um alfinetinho e outro, um pontinho baixo, tá? Mas então a gente conta de buraquinho que fica mais fácil, tá bom? Deixa eu ver com outra agulhinha aqui. Então, ó, essa aqui é a carreirinha que a gente começou com o veludo molhado, tá? Então, a gente pula uma carreirinha, marca bem na reta da orelhinha, tá? Então, ó, eu comecei minha orelhinha aqui, eu já marquei o primeiro, pra não me perder. Depois, eu contei 1, 2 buraquinhos. No terceiro, eu coloquei o alfinete, tá bom? Tá bom? Então, a gente vai começar aqui com a linhazinha preta, tá? Passei fio duplo aqui na minha agulha. Já inseri aqui no primeiro alfinetinho, vou sair no segundo alfinetinho e já posso tirar os dois alfinetes, tá bom? Eu vou puxar aqui, antes de finalizar, eu venho aqui e insiro a minha agulha dentro do fiozinho. Pronto, ó, ficou assim. Agora, eu venho aqui no mesmo pontinho, puxo e saio aqui no próximo alfinete para fazer o outro olhinho, tá? Então, ó, primeiro olhinho já está finalizado. Agora, eu venho aqui, insiro a minha agulha no segundo alfinetinho do outro olhinho e já puxo aqui para baixo depois para poder arrematar com o rosinha, tá? E puxo. Pronto, os olhinhos estão bordadinhos, tá? Depois das orelhinhas a gente vai colar, mas eu vou ensinar vocês a colarem, tá? Depois eu venho com o fiozinho rosa, tá? Pra bordar o narizinho. Como que a gente vai bordar o narizinho? Vamos inserir aqui, ó, pra depois arrematar todos juntos. Aonde a gente saiu com o fiozinho preto, a gente vai inserir e vai sair aqui em cima. Saiu aqui em cima no primeiro alfinetinho, a gente já pode tirar o alfinete. Vamos puxar e deixar só um pedacinho pra gente poder arrematar, tá bom? Depois, a gente vem aqui, o alfinetinho do narizinho, a gente vai pular, ó, saiu aqui na mesma retinha do olhinho, pular 1, 2, no terceiro a gente insere e vai sair no meio do anel mágico, tá bom? Então, esse vai ser um pouquinho difícil, porque eu já apertei meu anel mágico. Então, vamos lá, um pouquinho de paciência. Vamos sair aqui no meinho. Pronto, eu consegui sair. E aí, a gente vem e puxa. E antes de finalizar, a gente coloca a nossa agulhinha aqui por cima, tá bom? Saiu aqui por cima. Aí, a gente vai ficar, ó, ficou assim, um Vzinho, tá? Agora, a gente vem por baixo, insere novamente no anelzinho mágico e a gente vai sair 2 carreiras pra baixo, no último alfinetinho, pra gente poder fazer o detalhezinho de baixo da ovelhinha, tá? Ó, sair no meio do ponto aqui pra ficar retinho, tá? E aí, a gente puxa, opa, e a gente puxa. Ficou assim. Agora, a gente volta aqui novamente pra cima do anel mágico. Vamos puxar aqui por cima, ó. Vamos por cima do V, que fica mais fácil. E já sai aqui, ó, juntinho pra gente poder arrematar, tá bom? Pronto. Ficou assim o nosso narizinho, ó.
E agora, então, eu vou arrematar aqui os meus fiozinhos e depois eu volto com vocês pra gente fazer a colagem das orelhinhas, tá bom? Então, a gente vai colar as orelhinhas da nossa ovelhinha. Eu tô usando a cola universal da Círculo, tá? Então, a gente vai erguer a orelhinha, vai passar um pouquinho de cola. Então, a gente passa um pouquinho de cola aqui. Pronto. E depois a gente abaixa e vem com o alfinetinho. E prega um alfinetinho aqui, porque essa cola precisa de um tempinho para poder fixar bem na peça, tá? Então, a gente vem com o outro. Passa só na metade da orelhinha, tá? Não precisa passar na orelhinha toda. Abaixa a orelhinha e vem com a ajuda do alfinetinho para poder fixar. Deixa a pecinha um pouquinho de canto, tá? Para ela poder colar certinho as orelhinhas e depois eu volto com vocês pra gente poder fazer o cordão pra gente montar o mobile.